A sala onde o podcast foi gravado tem uma luz quente com cenário de fundo na tonalidade marrom. O cenário é composto por um tecido com formas geométricas e uma esteira de palha no meio. Na frente do cenário está o apresentador Jean Matheus, homem negro com bigode e cabelo crespo curto com as pontas descoloridas. Usa camisa marrom, um brinco de búzio na orelha e uma pulseira de búzios no pulso. Ele está no centro da tela, sentado na frente do cenário, centralizado com a esteira de palha. Na frente dele tem uma superfície de madeira e um microfone. Ele segura uma ficha na mão e está com os braços apoiados nesta superfície. A comunidade é a luz guia da tribo. É onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidarem umas das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os seus dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada. Sem essa doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem espaço para contribuir. A comunidade é a base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e recebem as dádivas dos outros. Sobon Fussomé. As memórias nascem desses encontros. A sala onde o podcast foi gravado tem uma luz quente com cenário de fundo na tonalidade marrom. O cenário é composto por um tecido com formas geométricas e em cima do tecido tem 3 esteiras de palha, uma no meio e 2 nas pontas. Tem uma mesa de madeira no meio com uma esteira de palha passando por cima da mesa. Na mesa tem um bule e 3 xícaras esmaltadas, branca e vermelha. Ao redor da mesa estão sentados os participantes. Do lado direito está sentado o entrevistador Jean Matheus, homem negro, cabelo crespo curto com pontas descoloridas, com uma camisa marrom claro e uma calça bege. Do lado esquerdo estão os 2 entrevistados. Samuel Silva, mais ao fundo, homem negro, cabelo preto curto, usando camiseta preta e óculos de grau. Mais à frente está sentado outro convidado, Adão Borges, o mestre careca, homem preto, usando camiseta gola polo listrada, azul e cinza na horizontal, e óculos de grau. Salve, salve comunidade! Estamos aqui hoje no segundo episódio do podcast Eu Não Sou Daqui, Memórias em Movimento, com 2 convidados muito especiais para mim. Adão Nunes Borges, conhecido como Mestre Careca, nascido em Juazeiro em fevereiro de 1952, casado, pai de 3 filhas e avô de 6 netos, bisavô de 1 neta, encontrou-se com a capoeira na base naval de Aratu, em Salvador, Bahia, em 1971. Pratica capoeira desde menino, pois sentia ali um pertencimento cultural maior. Desde então não parou. Na década de 80, chegou em Pirapora e começou a treinar junto com outros capoeiristas que aqui estavam, Mestre Zezão, Mestre Boca e Mestre Mazinho. Em 1994, Mestre Careca fundou a Associação Amaê Berimbarte, onde dá aulas de capoeira para crianças e adolescentes, juntamente com sua filha, Luciana Galiza, também mestra de capoeira. Com a sabedoria construída até aqui, lenta com os movimentos da capoeira de Angola, Mestre Careca segue aos 72 anos, levando o título que o tempo lhe deu. Não preciso falar que sou mestre. O tempo me fez mestre. E estamos aqui também com o professor Samuel Silva, nascido em Pirapora, 44 anos de idade. Seus familiares são radicados em Diamantina e região. O pai, José Apolônio da Silva, trabalhava na rede ferroviária. A roda do tempo os trouxe até a beira do rio. Graduado em Filosofia, Pedagogia, Sociologia e Educação Especial, com especializações em Educação, Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais, Psicanálise e Gestão Pública, Direito Constitucional, Direito Educacional e Compliance. Atua como professor na Educação Básica, Ensino Superior e Pós-Graduação. É servidor público efetivo da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais e trabalha como diretor de Ensino e Extensão da Secretaria Municipal de Educação de Pirapora. Gente, eu gostaria de agradecer já a Mestre Careca, professor Samuel, por estar aqui hoje para a gente falar das memórias, né, para vocês trazerem as memórias afetivas de vocês, né, as memórias compartilhadas entre a família, falar das memórias que surgiram, que foram construídas aqui em Pirapora e esses atravessamentos que tem. Então eu gostaria de iniciar essa conversa perguntando, né, para vocês dois, de onde a família de vocês vieram, né, onde vocês nasceram, para vocês falarem. O Mestre Careca, de onde o senhor veio? Eu nasci em Juazeiro da Bahia, dia 21 de fevereiro de 52.
e viemos para Pirapora, no vapor Benjamin, Engenheiro Alves. E aqui, né, nossa família hoje, eu como pai, avô e bisavô, né, uma mudança de um estado para outro, você vir, que é uma mudança muito... Com idade de 10 anos, a gente sabe, para onde nós vamos? Ah, não, seu pai está em Pirapora, ele viaja a bordo, ele tem muito tempo que ele não vem, então nós vamos para lá. Aí embarcamos no Engenheiro Alves e viemos para Pirapora. E hoje, já há 63 anos aqui na cidade de Pirapora, é uma mudança muito assim, que a gente não sabia de nada, dentro daquele vapor, nas margens do São Francisco, só vendo passagem de mato, roça, a gente sem saber que destino, onde era Pirapora, a gente nem sabia o nome. Sabia, né? Pirapora, que é Pirapora? Aonde? Aonde seu pai está? Nós vamos botar ele. E aí a gente, Então, o pai do senhor veio antes. antes ele veio embarcado e daqui ele foi buscar nós, porque a gente ficava lá sozinho, né? Ele demorava a ir para Juazeiro. Aí minha mãe falou, Antônio, nós vamos embora. Então, a gente ficou aqui com esses meninos, com 5 crianças, que era 6 com Eva, que era gêmea comigo, né? Mas Eva faleceu. Ó, o senhor é irmão gêmeo? Aí, com 5 crianças, a gente lá com minha mãe, né? O trabalho que não dá, né? E aí, ele preferiu vir para a cidade de Pirapora e trouxe nós viemos no Engenheiro Alves. Entendi. E desse foi uma mudança assim que a gente não sabia. A gente já, com 10 anos, a gente não tem aquela, né, aquela formação de... Eu creio que a gente só vai ter mais depois dos 15 anos, que você somente vai. Até os 10 anos a gente não sabia porque que a gente estava dentro daquele vapor. Entendi. Quase 15 dias dentro do Rio São Francisco, sem saber. Então essa foi a nossa mudança de Juazeiro para Pirapora. Entendi. E o senhor chegou aqui de vapor e Samuel, o professor Samuel, a família chegou aqui de trem. Olha só. É um prazer participar aqui desse podcast. Dá vontade de ficar ouvindo só o mestre Careca falar. A gente quer saber, e muito válida, né? Esse documentário que já é um registro de memória, né? Bom, eu ainda há pouco, faz umas 4 horas, eu acabei de chegar da região lá, de Diamantina. Meu pessoal, minha família, né? Tanto meu pai como minha mãe, eles são da região ali de Rodeador, Monjolos, Conselheiro Mata. Então, devido à rede ferroviária, meu pai era ferroviário, o pai dele era ferroviário, quase todo mundo naquela região era da rede ferroviária. Salvo engano, algumas leituras que eu já fiz, na rede ferroviária é chamado de ramal os pontos, né? Era chamado de ramal. Então, o pai trabalhou no ramal Diamantina durante muito tempo. Depois, esse ramal foi fechado e abriu o ramal de Corinto e Pirapora. Então, o pai foi transferido para cá. Isso quer dizer, então, que eu tenho irmãos que nasceram de Diamantina até Buritizeiro e, por último, Pirapora. Né? Então, minha família é Diamantina, mas os 2 últimos irmãos, nós éramos 12 filhos. Os 2 últimos nasceram em Pirapora, mas tem que nascer em Vaz da Palma, Buritizeiro, Buritis da Mulata. O caminho do trem, né? Ele, como você mesmo diz, o mestre Careca veio pelas águas e o meu pessoal veio pelo trem. Pelo trem. Isso. E é engraçado também, é uma coincidência por motivo de trabalho, né? O trabalho provoca esse movimento, né, de imigração, essa mudança. E aí a família toda tem que acompanhar, né? O pai ou a mãe que mudou de algum lugar. E como que vocês veem isso hoje, assim, essa questão dessa mudança? Mestre Careca. Eu vejo assim que a mudança, para mim, depois que eu fui crescendo, já comecei a entender, né, que ela foi muito importante, porque lá nós ficávamos sozinhos. Inclusive, nós não chamávamos meu pai de pai, porque ele demorava tanto em Juazeiro que nós chamávamos o nome próprio dele. Ó, Antônio Boy chegou, que é Antônio Nunes Boy, Antônio Boy chegou. Aí a mãe falava, meu filho, é seu pai. Mas a gente não tinha aquele contato do pai, porque naquele tempo o rio era muito seco, demorava, as viagens eram 2, 3 meses. Então a gente não acostumamos. E nós temos um irmão, o Caçula, que está com 57 anos hoje, ele nasceu em Pirapora, agora os outros tudo estão em Juazeiro. Então ficou muito importante, né, a mudança, fomos crescendo, né, o pessoal foi estudando, e foi cada um se formando. É sempre uma busca, né, por algo melhor, né? Um momento melhor, que lá em Juazeiro a gente era uma pobreza danada, a gente
faltava tanta coisa para a gente não tinha aquele, né? A gente tinha que ir para o rio pescar, pegar umas piabinhas para fritar, tinha que ir na casa do vizinho que pedia para fazer uma limpeza no chiqueiro, tudo. Aquela coisa, já em Pirapora, não, nós chegamos aqui, já foi mudando, o pessoal, né, meus irmãos foram, inclusive eu tenho um irmão que é coronel da reserva, a Ivone, que é uma professora universitária, né? Só eu que não estudei porque eu parti mais para o lado de trabalhar cedo, que ia por lugar, eu engraxava, eu pegava mala no trem, né? E sempre, mas não estudei, eu só tenho o terceiro ano primário, mas sempre eu trabalhei. E eles não estudaram, então foi mudando. Hoje, graças a Deus, nós temos uma família, né? Hoje eu agradeço muito a Deus, e hoje eu sou um bisavô de uma netinha de 3 meses e 20 dias, né? 6 netos, né? Então, o estudo é a mudança que o Senhor nos tirou de Juazeiro para Pirapora. A vida é mudança. E você, professor Samuel, como você encarou assim essa... Bom, essa questão da mudança eu fui mais contemplado, né? Fui beneficiado, porque aqui foi o ponto final, né? Então, assim, antes de mim são 10 irmãos e eles se sacrificaram mais no sentido de serem mais testemunhas. Mas tem algumas coisas que eu ouço sempre e ouvi de novo em algumas horas atrás, enquanto estava lá visitando a terra do meu pai e a terra da minha mãe. E uma palavra que você falou aí, mestre, muito bacana, né? A questão do ser pobre. As transferências, ela não é uma escolha. Ela é a única opção que se tem. Você não tem que escolher, você só tem que ir. E no caso, bem como do pessoal do vapor, né, creio eu, no caso do pessoal do trem, era mais desafiador porque sumia, né? E tem uma cena, enquanto estava sendo narrada aqui, tem uma cena que me veio à memória de maneira muito própria, já que eu fui mais contemplado. Então eu nasci aqui e eu cresci até meus 6, 7, 8 anos, vendo ainda os últimos anos de trabalho do meu pai, mas uma expectativa muito grande em cima da sexta-feira. Porque nas sextas-feiras meu pai chegava. E ele chegava de trem. Uma cena assim que eu lembro muito. E eu recordo, morando ali nas casas da rede ferroviária, perto da antiga estação, minha mãe sempre falava, seu pai está chegando. E eu falava, como é que a senhora sabe? Escuta, o trem está chegando. E aí ela foi, certa feita, ela me pediu para colocar a mão na parede da casa. E toda ali a região, toda a parede, tremia. Tremia porque o trem fazia um barulho lá em cima. E era um tremor, mas foi uma coisa mais específica. A gente, então, ela esperava chegar o trem, porque meus irmãos tinham que ir até a estação para pegar as compras que vinham de Corinto. Então, vinha nos sacos de linho, né? Então, eles vinham, traziam a comida e aí levava para casa. E aí, nesse sentido, a mudança em se tratando de trabalho, ela resulta em que eu fui beneficiado dessas escolhas anteriores, né? De sacrifícios anteriores, que eu fui o primeiro a ser graduado, que eu passei por menos sofrimento diante das histórias que eles contam. Mas eles têm histórias de mudanças, de movimento, de diamantina aqui, de tal maneira que, se a gente for bem pensar, para os pobres o mais importante no trabalho é sustentar a barriga dos filhos. Aí a outra cena nesse processo de mudança é a aposta que se faz para que nós não precisamos viver aquela vida, porque no caso do meu pai, embora tenha um mito aí, que todo mundo que é bem aposentado da rede ferroviária ganha muito bem, mas o trabalho era classista e tinha uma divisão social de classes muito visível. E a divisão era quem era mestre de linha, quem era agente de estação ganhava muito bem mesmo. Mas meu pai ele aposentou como mantenedor de linha. É o cara que é braçal, que vai lá consertar os parafusos, vai mexer no trolo, enfim. Essa questão das águas e do trem, da mudança, ela só se dá a perceber depois que a gente faz isso que você está propondo aqui agora. Não somente uma viagem, não somente uma retrospectiva, mas nos perguntar de onde que nós somos mesmo, né? O certo é que, de fato, nós não somos daqui, mas podemos ser também. Podemos ser. E aí, mestre, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que é sobre uma memória que marcou, né? Além dessa memória que você falou da sua mãe falando para colocar a mão na parede e escutar que seu pai estava chegando, tem alguma outra memória que é mais marcante? Ou essa foi a memória mais marcante? E o que isso representa para você? Em se tratando de memória, vou me recorrer a lembranças, né? Já que memória ela é um conjunto
simbólico, vívidos, né? Mas tem algumas mais específicas na casa da rede ferroviária. E as casas também, depois eu descobri, que elas eram divididas por classes. A casa mais bonita era do agente de estação. E as outras casas eram as casas famosas de parede e meia. E literalmente é uma parede e meia. Era tipo um galpão que era dividido, né, e chamava aquilo de casa. Mas uma memória muito próxima, sempre me lembro muito, sobretudo se tratando dos afetos e dos perceptos, é que ali no beco onde nós morávamos, dá para a Rua 7, a Rua 7 ali, já do bairro Bom Jesus. A memória que me vem sempre nessa época de chuva é a memória do campo, né, onde jogava futebol. Sempre que chovia, aparecia lá umas copinhas de Nossa Senhora. E por coincidência, eu lembrei dessas copinhas, umas florzinhas bem delicadinhas, eram naturais de lá. E recentemente eu vi que plantaram essas flores ou na Pio 12 ou em frente à faculdade lá, perto do Instituto Federal. E eu me recordo muito do pé de baru, porque nós éramos a Rua do Beco, todo mundo tinha que passar lá, e tinha um pé de baru. Então, quando todo mundo perguntava, você mora onde? Perto do pé de baru. Uhum. Mas era a Rua do Beco. Então, assim, toda a minha primeira parte da história, que eu não me recordo muito e que está na boca de outros como testemunho, envolve as tramas da rede ferroviária, da Rua do Beco. Lembrando que eu não tenho muita credencial para falar tantas coisas assim, até mesmo que nós somos expulsos dessas casas depois, fomos despejados, mas atravessa a Rua 7. E na Rua 7, a gente lembra de Dona Noêmia, lembra de Garida, Nida, os Bragas. E lá na esquina, o seu Hipólito, né, o pai do Bruno. Então, toda a nossa vida era cercada ali, de uma hora para outra, depois do despejo, né, do convite a se retirar com a força da polícia. Então, nós viemos morar na casa onde moramos hoje, que é perto da delegacia, que já foi hospital, e que já teve capoeira lá, né, eu lembro. E aí, a sorte é que meu pai aposentou na época, e aí nós compramos a casa que minha mãe mora hoje. Ótimo. E o senhor, mestre? Eu queria, igual o professor Samuel falou, sobre o apito do trem. Já nós, quando o vapor estava chegando, ele dava o primeiro apito, mais ou menos 1 quilômetro antes. Ele dava apito. Aí a mãe falava, Jeová, Adão, Célio, Ivanildo, Ivone, vamos banhar que seu pai está chegando. Que ela já conhecia o apito do vapor. E outra coisa, naquela época não tinha 3 vapor, não. Era 45 vapor. Eita. 20 da Baiana e 25 da Mineira. E a gente compreendia os apitos dele. Conseguia distinguir qual era o apito. A gente ia banhar, vestia aquelas bermudinhas, chinelinho de dedo ali, e ia pro cais. Aí o vapor vinha, passava por debaixo da ponte, a gente esperava até ele atracar. Aí meu pai, nas folgas dele, quando ele estava andando, ele pescava muito, então pegava aqueles peixes, salgava, aí ele trazia peixe salgado, farinha, batata doce, tudo, que era para caminhar uma despesa de 2, 3 meses. E ali a gente conhecia quando o vapor dava apito. Quando ele estava no Barão, a gente sabia. Quando ele estava no Otávio Carneiro, a gente sabia. Por causa do apito. Então, isso é a minha memória até hoje. Inclusive, eu até imito os apitos, né? Do Benjamin mesmo. Benjamin está chegando. Então, isso é bacana. Igual ele falou, a gente, sabe? Hoje, agora, essa semana, nós vamos comer bem. Tem peixe salgado, tem batata doce, tem farinha, tem polvilho. É assim, essa lembrança que eu lembro, dessa memória, desse tempo de Juazeiro, a gente vindo para Pirapora. Né? Gente, que coincidência, os dois escutavam os pais chegando, um pelo apito do trem e outro pelo apito do vapor. Como você arrumar nós dois fazer essa entrevista com nós dois? Assim, se eu tivesse programado... se eu tivesse programado esse podcast, não teria dado tão certo assim. E talvez, Jean, esteja acontecendo aqui uma reparação histórica com a história de Pirapora. Não, mais uma vez, não estou colocando aqui de maneira pretensiosa como o reparador. Mas existe uma história silenciada em Pirapora, que é a história do trem de ferro, a história da rede ferroviária. Em inúmeras conversas nossas, a gente sempre fala isso. Porque se fala muito, né, de fato, do vapor, dos vaposeiros, de toda essa dimensão ribeirinha, que não tem como contar a história de Pirapora sem ela. Sim. Pelo contrário, a história de Pirapora nasce com ela. Mas, do outro lado, houve um apagamento muito grande, e há um apagamento, há uma dívida, sobretudo em se tratando
do desenvolvimento histórico e social e econômico da cidade, que cruza entre o vapor e a chegada do trem de ferro, que demarca eras. Hoje, se você perguntar, por exemplo, onde está o povo ferroviário, eu sempre me questionava, né, porque se era a rede ferroviária federal, que sempre questionava onde é que estão essas pessoas e tal, até que um dia eu compreendi que esse número de pessoas era um número pequeno, mas que tinha uma força muito importante da força motriz econômica da cidade, até que depois a rede também, a rede ferroviária, ela foi tomando novos rumos diante da situação econômica do país. Mas eu acho que tem uma linha que nos liga aqui, que é justamente a linha do movimento. O movimento das águas e o movimento do trem de ferro, né? Você acha o que provocou esse apagamento, esse esquecimento dos trabalhadores da ferrovia? Só pela quantidade? Não, assim, eu penso que... Você faz umas perguntas difíceis, né? Assim, não é só por uma coisa, né? A pergunta primeiro é quem é que conta a história. Exatamente. E o que é que resta na história? E aquele curso nós já fizemos, e aquele curso... Obrigado. Aquele curso, respondi certinho. Aquele curso que você ministrou uma época, né? Estamos na pandemia, O Perigo de História Única, né? Como é que é o nome da autora? Da Chimamanda. Isso, Chimamanda. E aquilo me ajudou muito, inclusive, a pensar essa dimensão da história. Por quê? O contador da história é aquele que reverbera a história, e nós investimos em dimensões de poder, né, de manutenção de poder. Porque agora, diante de você contando, se eu for bem pensar numa rápida, né, e nada pretensiosa análise de divisão social de classes na rede ferroviária, que havia também dentro dos vapores, desde o cara que comanda o vapor, a quem era os vapozeiros, quem era o mestre, quem ia na frente, o comandante, havia uma dimensão ali social envolvida. No trem de ferro havia também. Eu estou dizendo isso por quê? Porque se o trabalhador braçal, aquele trabalhador braçal, ele não conta a própria história porque ele não tem consciência da história. E boa parte daqueles que eram... Isso aqui é um machismo, né? De quem está do lado de cá vendo, talvez, uma história que passou. E quem está do lado de cá, que está num outro patamar, dentro dessa hierarquia de trabalho, de repente é um agente de estação, ele está mergulhado numa outra classe social. E essa classe dos trabalhadores braçais, ela é silenciada pela força do movimento ideológico. Então eles não se sabem. Eles não se sabem. Não se saber também faz nós calar a nossa própria história. Até eu descobri, por exemplo, por que meu pai, todo mundo fala, seu pai é aposentado da rede ferroviária. Até o dia que minha mãe contou, não, mas ele foi muito mal aposentado. Ele pertencia a tal classe lá dentro. Então essa história apagada, ela envolve forças políticas profundas, que talvez de início não são intencionais, mas é sempre proposital na dimensão do poder. Porque se pergunta, o que temos hoje aqui da rede é ainda algumas coisas ali, outras coisas aqui, uns registros e tal, mas nós não temos uma memória constituída, porque é como assim, ó, não há essa memória. E aí se não é essa memória, tá, mas então, eu sou de onde então? De que história que eu pertenço? Aí a gente acaba, pela força das ideologias, incorporando histórias que não são nossas, negando uma história que deveria ser nossa, mas que por algum motivo apagou. Tem Mestre Careca aqui contando várias vezes, né? É muito bom, mas essa pergunta, ela tem que continuar aí, ó, como um aguilhão, né? Nos cutucando. Por que essa memória foi apagada? Qual foi a contribuição? Quem que está por detrás desses possíveis apagamentos? Foi um apagamento bobo? Nenhum apagamento da dimensão do poder ele é bobo, ele é sempre proposital. Agora, a história única, ela é sempre perigosa. Sim, sim. E é a verdade. Ela é sempre perigosa. O professor falando, o meu pai, ele era marinheiro. Então, o quê? Classe braçal. Braçal. Então, meu pai recebeu o quê? Hoje, um salário mínimo. Mas aí tem o maquinista, o foguista, o comissário, o comandante, né? Então, que são o patamar lá em cima, que ganham mais. Então, a gente era até assim, no clube dos marítimos, no tempo do carnaval, fazia arrumava o clube todo, aí nós éramos os últimos a pegar os cartãozinhos para os convites. Se desse bem, se não desse, não ia. E era rejeitado. Tinha um horário de você pular, tinha um horário de não. À noite estava sendo puro. Quem vai pular é os de galão.
Entendeu? E também, professor Samuel, igual você falou aí, o que acontece com a cidade, que há 63 anos eu moro aqui, você vê uma pessoa de fora que não conhece a cidade, e ele vem governar a cidade como um prefeito que não é daqui, ele não está nem aí pela cultura da cidade, ele não está nem aí para a gente. Como um comandante que vinha, um cara reformado da Marinha de Guerra do Rio de Janeiro, comandante fragata, sabe o que ele fez? 2 vapores andando, ele mandou desmanchar, que disse que ele parado dava mais lucro do que ele andando. Cortou o Barão de Cotegipe e o Venceslau Braz, um comandante chamado Alonso Sartier, comandante de fragata, veio para a cidade e tirou os vapores. Não demorou 6 anos, o São Francisco pegou fogo. Eita. Então, essas coisas que vêm essas pessoas, a nossa cidade, em vez dela crescer, ela está... São acontecimentos que a gente não consegue... Você vê hoje aí... Quando está passando por eles, a gente acaba não pensando sobre eles, né? Sobre esses acontecimentos. Falei, vocês acreditam que a Lei Áurea existe? Foi assinada? Foi, mas continua na mesma escravidão. Porque uma cadeira do branco, o preto não senta. Mesmo que você tenha mais conhecimento, seja mais inteirado na letra, mas você não vai porque nele não, esse negro não pode sentar aí não. Quem senta aqui é o branco. Eu vou pegar um gancho aí no que o senhor falou, no que o professor Samuel falou, sobre essa questão de uma memória, desculpa, uma memória ser lembrada, outra ser apagada, né? Que parece que é apagada de uma forma natural, as pessoas esquecem. Mas, assim, a gente sabe que isso não acontece naturalmente. E eu queria saber o que vocês acham em relação à disputa de narrativas e memórias aqui em Pirapora. Será se foi por causa disso? Uma memória foi lembrada e outra não? Por que essa memória, por exemplo, a memória dos vapores foi mais lembrada e a memória da ferrovia ninguém fala? Assim como ninguém fala sobre os indígenas cariris. Né? Existe essa disputa acontece porque é uma cidade que recebe muito imigrante da região Nordeste, né? O que acontece aqui em Pirapora? Qual é a memória coletiva que poderia gerar um pertencimento, um senso de pertencimento coletivo? Jean e Mestre Careca, agora essa pergunta é muito bacana e a gente deve tomar muito cuidado justamente aí, porque assim, ó, do ponto de vista dos estudos, a gente poderia colocar como objeto sobre se há disputa, igual você disse, de narrativas. Agora, do ponto de vista da prática, a gente questiona algo que você disse de maneira muito sábia, ainda há pouco, que quando as pessoas estão vivendo o acontecimento, elas não sabem que estão vivendo o acontecimento. Isso da filosofia é chamado de fenomenologia. É o acontecimento, é a coisa aí. E aí é muito profundo porque a gente pergunta, para que nós pudéssemos pensar que havia uma disputa, essas pessoas deveriam ter consciência. Porém, elas não têm consciência. E eu estou chamando de consciência aqui, aquilo que Henri Bergson fala, que toda consciência é consciência de alguma coisa. E aí, para a gente poder entender a constituição das consciências, a gente deveria fazer de maneira muito tranquila, isso que o mestre Careca fez ali na fala dele, que é reconstituir a composição das constituições da nossa vida material. Como que a nossa vida material se constituiu. E mestre Careca já nos colocou ali de maneira muito pontual que havia diferenças de classes, né? Não só do ponto de vista da organização que se faz necessária o mundo do trabalho, mas do grau das importâncias que essas pessoas têm, né? Tem algumas pessoas que são mais importantes, tem outras que são menos importantes à luz da sociedade. E o senhor falou muito bem, essa medida ela continua, ela só muda de roupa e não é uma roupa discreta. Hoje, por exemplo, cada dia que passa, pessoas que têm um conhecimento douto, de terem que ser mais importantes, mais bem pagas, e há uma crise muito profunda, uma crítica profunda às pessoas que trabalham de maneira braçal. Haja vista que nós crescemos ouvindo nossos pais falarem assim, ou você vai estudar ou você vai trabalhar. Ou seja, aqui tem uma divisão social de classe. Mas por que eu não posso trabalhar e estudar? Porque o trabalho é justamente para as pessoas que não têm um estudo. O estudo é para a pessoa não trabalhar, é para que alguém trabalhe para elas. Mas aqui, a gente dá um pulo
de sair da memória do vínculo pessoal, do vínculo familiar, do vínculo do bairro e dar um salto para uma possível memória coletiva. Rapaz, para a gente dar um salto de memória coletiva, a gente teria que repensar uma constituição de memória de politização. Se nós não sabemos, se esta é a nossa história, quem são essas forças de poder que não deixam o preto sentar? Ó, isso aqui é o branco que tem. Quem é que dá, quem faz o apartheid? Quem são os mantenedores do apartheid? Aí a gente volta na sua fala. Qual que são as disputas que se tem de narrativa? Rapaz, a mesma disputa de narrativa que se tem é uma disputa muito, vou falar numa linguagem bem marxista, é uma disputa em quem tem dinheiro e quem não tem. Quem tem grau de importância e quem não tem. E por incrível que pareça, numa sociedade como nossa, piraporense, barranqueira, uma sociedade de pretos, né? Uma comunidade de pretos, ainda há uma gama muito forte de pessoas inconscientes, e isso que vocês estão fazendo aqui, não só a biblioteca, como tantas outras iniciativas, e que a educação escolar, ela faz de maneira muito razoável, é uma tentativa de nós pensarmos o seguinte: a que povo que nós pertencemos? Quem é Pirapora? E essas perguntas eu levo também para dentro da faculdade, como professor acadêmico, para o sotaque que eu carrego, que tem esse ranço baiano, que eu só sei quando eu estou lá fora, né? Então, assim, disputa de narrativa, não poderia nem pensar em narrativa, quais são as disputas? As disputas são muito claras. Quem quer fazer a manutenção do poder? Ou quem não quer dividir o bolo? Mas sabe o que é mais doido, mestre Careca? Você que é mestre de cultura, e isso é muito profundo, é que a gente precisa pensar que a cultura é o povo. Quem faz ela é o povo. E por incrível que pareça, e aqui fica também mais um espaço aí, né, na sua fala, eles não querem ajudar ninguém nessa dimensão da cultura da vida material do povo. Mas depois das dores, depois que a gente faz das dores poesia, depois a gente entende que a memória ela é uma flecha que rasura o tempo, eles querem apropriar do objeto daquilo que é produzido pelo próprio povo, pela própria cultura. Eu não sei se eu respondi quais são as disputas de narrativas, mas o apagamento ele continua e ele insiste. A sorte é que nós temos ainda pessoas comprometidas com a verdade. A verdade da sua experiência. E há mais espaços hoje para que essa verdade possa ser desvelada. Então, há disputas de narrativas? Penso que há disputas contínuas de espaços sociais. Se não houvesse disputas de espaços sociais, nós falaríamos 100%, com toda certeza, que nós somos uma sociedade totalmente democrática. E não somos. Não somos. Somos sonhadores e mantenedores desse sonho. Pronto, falei. O que o senhor acha disso, mestre? Cultura. Muitas vezes a cidade que não tem cultura, ela não cresce. Porque hoje na Europa, são vários países que, através da capoeira, eles estudam a língua portuguesa. Hoje, na Europa, para se fazer capoeira, tem que estudar a língua portuguesa. E eles muitas vezes vêm lá para o Brasil. Aí se forma aquilo e leva para lá. Vai chegar um ponto que um dia que tiver umas Olimpíadas, a capoeira tiver, eles vão ganhar. Porque eles têm mais o poder econômico, eles têm mais condições. É valorizada fora e aqui não. Aqui tiram da gente. Porque uma vez o ministro da Democratização, esqueci o nome dele agora, O ministro da Cultura? Não, da despolitização em Brasília, quando ele... Leopoldo Bessone. Ele falou para mim, lá na Fanave, Lúcio Barreto me apresentou ele, falou aqui, ó, nós temos um artista aqui, esse moço aqui, ele é mestre de capoeira. Aí, conversando com ele, falou, e vocês recebem aqui uma ajuda? Não, que ajuda? Não, o governo federal todo mês manda tantos mil o estadual passar para o municipal, do município, né? Uhum. E vem todo ano, mas não chega nas mãos da gente. Mestre, e assim, só te interrompendo rapidinho, senão eu vou esquecer de perguntar, por que o senhor acha que acontece essa valorização externa e essa desvalorização interna? Né? Desvaloriza nesse sentido de não ter um apoio, mas aí aproveita dos símbolos
que a cultura produz? Hoje nós temos aqui, ó, cadê os carranqueiros? Fechou. Cadê as outras artes que tem aqui, a cultura? Acabou, porque vem e nós não recebemos. E é muito. Leopoldo Bessano falou, você pode correr atrás. Perguntou se a academia minha era uma academia registrada, assim, mas nunca recebemos. Porque vem, mas vai para outros bolsos. E nós, porque como a gente não para, porque nós fazemos uma coisa que a gente ama e gosta de fazer, eu não vou parar de jogar capoeira, não vou parar de tocar berimbau, não vou parar de falar da minha cultura. Porque lá fora, o pessoal está bem. Tem colegas aqui que tem berimbau meu lá na França, na Holanda, na Bélgica. Eu dei para amigos capoeiros, encontrei em Medina no ano passado, que eu recebi o título de afro-brasileiro, do maior título que eu recebi, mesmo eu sendo analfabeto, só tenho o 3º ano, por causa desse diploma, eu posso dar aula de capoeira em qualquer faculdade. O documento me dá esse direito, mas por ele é aquele negócio, eu sou pequenininho, então não pode. Então, tem amigos lá, que estão aqui em Montes Claros, sempre vem, o cara que tem 2, 3 fazendas, trabalha só com a cultura capoeira. E nós aqui não recebemos nada. Esse dinheiro vai para onde? Né? Mas nós não vamos... Né? Continua fazendo a arte que a gente gosta. Vamos centralizar nos nossos trens, nos nossos vapores, que é isso que a gente... Porque não adianta a gente falar, e ele, como diz, está no papel, mas e aí? Mestre, eu vou aproveitar uma fala sobre as essências. Você falou assim, nós somos muito pequenininhos. E aí, aproveitando ali a cutucada, né, que o Jean sempre dá de maneira muito propícia, por que a gente tem essa coisa de ser valorizado lá fora? Aí isso é muito bacana a gente pensar que a matriz que funciona, a matriz antropológica, né, do povo piraporense, é uma matriz colonial. Os nossos comportamentos são coloniais. Quando eu digo colonial, é de senhor, escravo, e posteriormente, da valorização do que vem de fora. Haja visto o comportamento do nosso povo em se tratando de Montes Claros. Né? Assim, ó, tipo assim, ó, eu vou viajar, vou para Montes Claros. Hoje, graças a Deus, Montes Claros está ali a 2 horas de viagem, pertinho. Mas a gente percebe, e aí eu indico esse texto muito, muito bacana do Francisco Cunha Paz. Ele foi publicado no site do IFAM. O título é Memória, uma flecha que rasura o tempo, onde ele fala dessa descolonização das narrativas, como também dessa falta de pertencimento que a gente tem, assim, ó, essa vergonha de falar que nós somos daqui. Ah, você é baiano? Hoje sou baiano, não. Assim, é como se nós andássemos pela cidade sem que nós soubéssemos quem nós somos. Mas hoje nós temos algo mais específico aí, sobretudo com os fenômenos das redes sociais, que está em todo canto do mundo. E isso veio mais forte ainda no meio do século XX, da massificação. Todo mundo é massa, todo mundo é tratado como um todo. É a cultura de massa, é tudo para todo mundo. Se tudo é para todo mundo, então tudo não é para ninguém. Quem é a gente no meio desse todo mundo? Então, assim, é por isso que dentro desse processo de conscientização ou de subjetivação, essa consciência de si, consciência dos outros, consciência do lugar onde nós estamos, ou daquela ideia de que a escola precisa politizar o aluno, sendo que ela acaba repetindo boa parte das vezes o que a sociedade faz, que é excluir, promover quem já é promovido, excluir quem já é excluído. A gente acaba repetindo também modus operandi colonizatórios, né? Nas nossas narrativas, nos nossos comportamentos, nos lugares onde a gente trabalha, no nosso modo de olhar para os outros, sendo que, na verdade, nós não tomamos consciência que dentro desse processo, ou a gente é oprimido ou opressor, ou a gente está continuando uma rede sem fim, né, de exclusão, de falta de identidade. Mas a massificação, para mim, dentro das redes sociais, dentro da grande mídia, no meio dos adolescentes, isso é mais danoso. Não estou falando que a rede social é danosa, mas ali... É o jeito que se usa, né? O jeito que acessa. Jogado ali no mundo. Você está com o mundo na palma da mão, e aí, como é que nós vamos falar de Pirapora? Como nós vamos falar dos meninos aqui que estão fazendo uma batalha de slam? Que movimentos são esses? Sem contar que boa parte das vezes os símbolos, os rituais, as manifestações culturais, elas estão muito no âmbito do exótico, né? Um mestre careca, um mestre de capoeira, vão ali tirar uma foto.
Mas aquilo que você falou, mas como que o Mestre Careca produz a vida dele? Como que uma carranqueira produz a vida dela? Aí, de repente, a gente vai lá, quanto que é essa carranca aí, dona Luzia? Ah, essa carranca aqui tá X. Que absurdo essa carranca. Tá caro. Né, que não sei o quê. Aí você vai ali na Bahia, ou na Bahia, ou muito menos, mais perto, compra de um material ruim, de um artista que não tem renome. E aí, Mais caro. Ou então eles, alguns revendedores vêm, compra aqui por um preço mais baixo, chega lá na capital e vende por um preço exorbitante. nós estamos falando então também de fetichização, né? O fetiche daquela coisa que você não tem a coisa pelo valor que a coisa tem no âmbito do sentido, mas com a ideia de ter a coisa e deixar a coisa lá para dizer que foi comprado. Você só quer o símbolo, né? Só que é o símbolo. Só quer os símbolos Só que o símbolo não te liga a nada. A palavra símbolo, Symbolstein, significa aquilo que nos lembra, aquilo que nos congrega, aquilo que nos une. Do contrário do simbólico, nós temos o diabólico. Mas como hoje nós estamos no simbólico, né? Nós não vamos buscar nada que nos separe. Então vou chegar aí. O diabólico você já apontou aí, né? Quem é que faz a divergência dos discursos? Se há uma disputa. A disputa quem faz é o diabólico, né? Quem é que faz a fissura, a rachadura? Quem não deixa aí? Quem não deixa acontecer? Quem não deixa saber? Eu gostaria só de lembrar que se tratando da tônica, né, desse podcast, é que nós devemos pensar que a memória, do ponto de vista filosófico, ela é a tessitura da nossa existência. E aí, quando a gente está falando de memória, a gente está invocando aqui um conjunto de coisas, não somente de lembranças, porque as lembranças é a gente acessar coisas específicas e trazer para a narrativa. Aí eu posso ousar dizer, aproveitando o ponto de vista da poesia, mas que é mais na fenomenologia, é que a memória, ela atravessa todo o nosso corpo. Ou seja, tudo que nos afetou, tudo que nos constituiu, tudo que nos atravessou e nos atravessa, constitui o meu corpo de memória, o meu território. Então, eu sou um corpo atravessado pelos outros. Então, eu não sou um, eu sou vários. Aí é bonito ser professor, porque eu carrego, eu sou um guardião de memórias, daquelas experiências que eles viveram. Do outro lado, eles carregam memórias, ora positivas, ora negativas, mas nunca esquece. Porque lembrar e não esquecer. Jean, olha só, como que o povo judeu sobreviveu? Através da memória. Pergunta e teus pais te contarão, interroga e teus avós te ensinarão. Ou seja, lembrar para não esquecer. Lembrar para não esquecer. A gente precisa saber esquecer de quê, lembrar por quê, para justamente nos devolver ao nosso ponto de origem. Então a memória, ela nos atravessa. Ela é a grande rede que compõe a nossa existência. E saber da nossa memória dói muito, mas é necessário e urgente. Sobretudo a memória coletiva. Olha, eu vou pegar outro gancho, né, sobre essa... Pode falar. O principal mesmo nosso, igual o senhor falou, é a nossa mente, ela é um computador. Ela grava tudo. Mas nós temos que sempre estar lubrificando. Igual aqui nós estamos, né? Tem tanta coisa para a gente contar, né? De lá para cá. Mas a mente, porque hoje você pode ter um problema assim, no coração. Vai no médico, o médico passa R$1, não. Ah, nos rins, não sei o quê. Agora a mente, se ela falhar, ninguém conserta. Porque a memória vem do Criador, que é Deus. Sim. Então está na nossa cabeça. Uma dádiva, né? Então não tem como a gente esquecer. Então nós temos que zelar pela nossa mente. Porque se a pessoa sofre um AVC, acabou, ele não sabe o nome dele. Professor Samuel, e qual a relação que você enxerga entre memória e educação? Jean e Mestre Careca, dentro desse processo, que o Mestre Careca citou muito bacana, nesses apagamentos, e também dentro da separação aí dos graus de importância do mundo do trabalho, tem uma área de pesquisa chamada, e a área de saber, na verdade, sobre práticas e saberes da educação. Eu observo, em se tratando de vidas que vão sendo esquecidas, a vida dos educadores aposentados. Estou falando do professor que aposentou, da professora, estou falando também daqueles que contribuíram para a educação no todo, do porteiro, da tia da cozinha, que por sinal o Mestre Careca tem parente lá, né? Um abraço para Sebastiana, né? Lá do LB. E o que a gente percebe? A aposentadoria, ela se tornou, nesses últimos tempos, sinônimo de descarte. Então,
toda a memória de educação, de práticas e saberes, de coisas que deram certo, mesmo com a mudança das tendências pedagógicas, elas estão sendo sucumbidas e esquecidas na boca desses profissionais que estão gozando dos louros da sua aposentadoria. Então, a sociedade ela precisa repensar, não somente em se tratando da questão etária, mas onde estão os professores aposentados e como que eles são aproveitados para continuar a contribuir com a nossa sociedade. Porque eles desenvolveram durante anos coisas que não estão nos livros e que deram certo. Será que eles não podem contribuir mais? Porque o modismo é tão profundo que a gente acaba esquecendo que nós somos continuadores. Algumas coisas a gente, de fato, precisa abrir mão para se adequar aos novos tempos. Mas e a minha professora? E quem ensinou a minha professora? Então, infelizmente, o processo de ensino-aprendizagem, por ele estar envolto também numa questão política, política partidária, ideológica, ele sofre inúmeros apagamentos, banimentos e acaba fazendo o quê? A gente só vai recordar dessas pessoas em datas específicas, talvez, como o dia 15 de outubro, bem como a data, infelizmente, do falecimento. Falece uma pessoa hoje, aí enche a rede social de elogios panegíricos acerca dessa pessoa. Mas o processo de educação, inclusive no mundo do trabalho, ninguém que chegou hoje está chegando para inaugurar a roda. Se nós não olharmos para trás para fazer uma boa leitura na mão daqueles que acertaram, que por vezes também perderam ali a mão no seu processo de ensino-aprendizagem, a gente não vai dar continuidade àquilo que é a riqueza maior, que é o conhecimento. Essa partilha de conhecimento. Por isso que a memória da educação em Pirapora, ela corre o risco também de ser contada como uma história única de famílias específicas, quando a tia, né, que a gente chamava de tia no nosso tempo, fazia dinâmicas, ou aquilo que é chamado hoje de aula inversa, de metodologia ativa, que tem ganhado nomes tão profundos e que já é tão velho. Você mandava fazer uma leitura prévia de um livro, preparar em casa a leitura. Então, assim, essas pessoas, elas não podem ser descartadas, porque eu penso não só nelas, como se um dia eu aposentar, parece que não, devido às mudanças aí acerca da legislação trabalhista. Então, eu serei também descartado, para que nós não transformemos em poesia que o professor ele é inesquecível. Ele tem que ser inesquecível na memória, do ponto de vista de ser eternamente lembrado pelo bem que ele fez. Na Grécia Antiga era assim. Você se tornava eterno por um grande feito que você realizou. E aí todos cantarão o seu nome. Sem palavras, não sei nem o que dizer mais depois disso tudo. Olha... Porque, olhando assim, o aposentado, ou a professora, que bem que você aposentou, você é um professor. Sim. Vai o professor Samuel ali. Ah, mas ele é aposentado. Mas ele é professor, não vai tirar a patente dele. É igual o do militar. O cara é sargento, o sargento ali. Hoje ninguém fala, olha, vai fulano. Quer dizer, diminui a gente, diminui a pessoa, sendo que você não pode tirar o que você fez. Porque hoje, se tem um grande, um deputado estadual, federal, um promotor, um juiz, um desembargador, tudo, mas ele passou na mão de uma professorinha lá da roça, que ensinou ele, para ele ia ser um ministro, mas ele não lembra do aumento para ela, quer tirar. Esse é um traço do pensamento ocidental, né? A mente vazia desse povo é uma mente vazia que não ajuda o seu próximo. E fazer um registro aqui, eu não sei se isso vai sair na gravação, tomara que saia. Tem professores que são tão delicados. Esses dias eu tive no Luiz Balbino, até falei pro Jean, a maneira da professora, eu tô falando isso que a maneira também é professora Zenilde. E eu saí de lá, eu sou professor efetivo lá, estou no momento de licença, que eu estou trabalhando na Secretaria de Educação, e quando eu estava quase saindo, devido a um trabalho que fui realizar lá, ela correu com aquele jeito artística dela, né? Samuel, peraí. E me entregou uma florzinha toda mimosa de plástico. Falou assim, ó, leva uma lembrança da gente. Eu falei, leva até mesmo porque eu sou daqui, né? Você pode esquecer que eu sou efetivo aqui. Falei assim, olha, a professora, em dias tão difíceis, a educadora que é capaz de transformar um momento em lembrar que a função da educação é embelezar a vida das pessoas. Mesmo sabendo que os dias estão difíceis, que a situação institucional está cheia de desafio. Mas vem alguém e te lembra. Leva uma lembrancinha nossa. E essa lembrança, Jean, ela já está constituindo a minha memória, tanto que eu estou narrando aqui.
E quando eu cheguei lá em casa, eu falei, mãe, olha só que a Zenilde lá do Luiz Balbini me deu, mãe, já me dá aqui que eu vou pôr no pé da santa. Aí ela já passa a ter, ela já passa a ter um outro significado. Porque se nós, da educação, não entendermos que todas as vidas nos atravessam, igual você falou muito bem, nós vamos também perder essa memória. Inclusive ao ponto de chegar em sala de aula e esquecer que nós somos professores e descascar a vida dos alunos como se eles não tivessem potência para superar uma história que eu deveria também ter superado. Por quê? A regra deveria ser essa do ponto de vista do movimento. É que nós estamos nos movimentando agora para que o daqui a pouco fique um pouquinho melhor. Nós não estamos movimentando para a repetição, porque a repetição, ela é a falsificação do movimento. O movimento ele vai te obrigar, te inclinar. Ele não vai pedir licença, como as águas do rio e como o barulho do trem de ferro. Não vai pedir licença. As coisas vão mudar, estão mudando, continuará mudando. Nós já vimos que estamos aqui agora no podcast. Em Pirapora. Em Pirapora. E, por falar em Pirapora, já que a gente está aqui falando sobre memória e sobre Pirapora, eu queria saber o que representa para cada um o que é ser de Pirapora. O que significa para o senhor, mestre, ser de Pirapora, né? Apesar de que o senhor não nasceu aqui, mas morou a maior parte da vida aqui em Pirapora. É cidadão honorário. Eu agradeço a honra de eu ter recebido esse certificado de cidadão honorário, porque eu moro em Juazeiro, sou de Juazeiro, nasci em Juazeiro, né? Mas eu moro em Pirapora, eu amo Pirapora. Pirapora para mim é tudo, é onde eu trabalhei, é onde eu constituí família, é onde eu me aposentei, é onde eu ganhei um certificado de cidadão honorário, e Pirapora todo. Mas eu amo o meu Juazeiro. Porque se eu vim para cá, porque foi através de Deus que me deslocou para cá. Não, você não vai ficar em Juazeiro, você vai para Pirapora. E aqui eu estou até o dia que o Senhor me... Assim, ó, vou recolher você, mas eu vou sempre lutar por Pirapora. Um dia desses, vi um cara ali na padaria, eu fui comprar um pão, aí eu disse, Pirapora, eu falei, por que você está fazendo aqui? Vai para onde você quiser, para outro lugar. Se lá é bom, vai para lá. O que você... rapaz, está me estranhando. Eu falei, não, eu sou baiano, mas eu amo Pirapora. Eu estou aqui há 66. Não sei se você está achando que Pirapora não presta, então vai para um lugar que presta. Que é isso? Que é isso, irmão? Eu falei, não, estou falando a verdade. Você está falando mal de Pirapora? O que você está fazendo aqui? Vai para um lugar que você gosta. Eu errei? Não, eu estou defendendo a cidade que eu moro. Sim. É aqui que eu tenho minha família, tenho uma bisnetinha que Deus me deu. Eu não vou aceitar que ninguém fale mal de Pirapora. É isso, mas Pirapora é acolhimento, então. Pirapora é bênção de Deus para nós. É tanto que eu venho pelas águas para Pirapora, o irmão veio de trem para Pirapora. E aqui estamos, né, professor, e eu vou aí lutando. Então Deus me dê vida de saúde, mas vamos, né? Rapaz, o Chaves, ele falava que somente um burro responde uma pergunta com outra pergunta, mas eu vou emendar sua pergunta com outra. Você falou o que é ser de Pirapora? O que representa ser de Pirapora? Na verdade, a gente precisa mesmo com essa pergunta perguntar o que é Pirapora, né? O que é Pirapora? Então, se a gente for resumir Pirapora nos prédios, no rio, em tudo que há aqui na ponte, nos nossos símbolos, a gente vai entender que nada disso, exceto os bens naturais, ricos por sinais, né? Nós somos atravessados pelo maior rio de união nacional. A gente vai perceber que tudo isso é fruto nosso. Tudo isso é nosso. Eu estou querendo dizer, e sempre falo isso em sala de aula também, que o brasileiro que fala que o Brasil é ruim, ele está falando mal dele mesmo, porque o Brasil é a gente. Ou seja, Pirapora é a gente. E eu tenho uma ligação maior devido aos meus devaneios da literatura, da poesia, essa paixão, pelo sertão, né? Então, Pirapora é potência política. Eu não consigo pensar, eu como professor, já nessa idade avançada que eu estou, mas não tenho idade para aposentar, eu não consigo pensar minha docência, o meu magistério, né? Sem a dimensão política. Mesmo sabendo, Jean, e enquanto eu estava murmurando, né, as possíveis perguntas que aqui apareceria, e nunca aparecem as que eu penso, que pensa assim, ó, quando a gente está pensando de memórias ali, e você falando uma coisa muito bacana ali, que foi Heidegger que afirmou, quando a gente está vivendo um acontecimento, a gente não sabe que está vivendo um acontecimento.
a gente olha para trás. Então a tomada de consciência também minha, ela cresceu nos últimos anos. Através de quê? Da convivência, de uma leitura crítica, da convivência através das artes. O pessoal da biblioteca aqui abriu vários eventos que ajudaram-me muito, né? Através de novas descobertas, não como um ser passivo, mas como um sujeito da sua história, através da tomada de consciência de... Então, Pirapora é a gente, né? Ser de Pirapora é ser essa gente barranqueira, né? Essa barranqueira ainda muito mal falado, mas nós temos um rio, gente. Nós temos, eu falo direto, em Pirapora ainda tem água. Eu faço chamado aqui para que nós possamos acompanhar a construção da COP30 acerca da questão climática, né? Então, assim, olha, nós estamos aqui sendo cortados por um rio, né, de união nacional. Nós não sabemos da belezura e eu não gosto particularmente dessas discussões de pessoas que dizem que nós não conhecemos Pirapora. Na verdade, nós não temos uma autorreflexão sobre a nossa própria história. Sabe por quê? Porque pensar dói demais. Dizer para as pessoas que elas são pobres, falar, ó, fulano, você é pobre, dói demais. E aí acaba esse processo do exercício de conscientização, ele só é válido se a gente não perder o encantamento e a beleza. Eu preciso que apareça mais Enildes, para que no meio de um batedor de aluno, leva essa lembrancinha aqui, ou seja, põe ela aí, compondo as tuas memórias. Porque aí sim, ser de Pirapora é ser de mim mesmo, é ser da gente mesmo. É um compromisso social, econômico, político, libertador e sempre autorreflexivo e autocrítico, para que nós não repitamos práticas colonizadoras, colonizantes, sobretudo quando nós galgarmos aqueles locais sociais que um dia nós achávamos que não era o nosso lugar e a gente passa a achar que outros não têm direito a esse lugar. Vale a pena sonhar e apostar, né, no Estado Democrático de Direito. Você falou a palavra redemocratização nesse processo. Então, ser de Pirapora é ainda sonhar que a política, sobretudo o processo político de convivência junto com os outros, desse processo que a gente pode conversar tranquilo, né, na amizade, sem se ofender, com credos diferentes, e principalmente saber que nós somos essa gente morena linda do Rio São Francisco, uma capital morena, mas que tem seu corpo bem marcado pela negritude baiana, pela negritude baianeira. Haja vista que falar que é ser de Pirapora é ser tomado pelo Rio São Francisco. Esse negócio é muito profundo, né? Nós temos um rio que passa no meio da nossa cidade. Isso é bonito demais. E é tão lindo o nosso rio que nasce numa serra chamada Serra da Canela e passa por 6 estados, vai banhar até Alagoas. Hein? Que riqueza que nós temos e não sabemos, né? Agora eu vou sair de Pirapora para quê? É aqui que eu estacionei, É aqui que te acolheu, né, é mestre? aqui que me acolheu Gente, é isso. e não aceito que fale mal de Pirapora perto de mim, não falo, porque senão vai ouvir uma resposta. Então vai procurar um outro lugar para lá, porque aqui não. Mestre, muito obrigado, mestre Careca. Muito obrigado, professor Samuel. Esse foi o segundo episódio do podcast Eu Não Sou Daqui, Memórias em Movimento. Teremos ainda mais uma entrevista, né? A terceira entrevista. Agradeço demais pela presença e em breve esse podcast será publicado nas redes sociais para toda a comunidade, para todos os estudantes, educadores acessarem, a gente não deixar essa conversa se apagar. Tomara que não se apague. Não se apague, não. E que continue, venha a nossa descendência atrás, cultivando que meu avô deixou, meu bisavô deixou, o Rio São Francisco aqui, a central do Brasil aqui. Porque naquela época, o forte era os vapores e os trens. Mas o povo esquece dos vapores e dos trens. Mas a gente vai lembrar. Lembrar para não esquecer. Gente, Né? boa noite. Eu mando um abraço para Henrique. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia.